Então vamos lá. Bom dia, né, para quem chegou aí depois. Nosso tema de hoje é sistema nervoso. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho da anatomia do sistema nervoso e o objetivo é que a gente fale sobre duas estruturas específicas do tecido nervoso, o líquido cefalorraquidiano e a barreira hematoencefálica. Essas duas estruturas do sistema nervoso, elas têm fisiologicamente importância muito destacada. Então vocês vão ver que a gente tem que conhecer o líquido cefalorraquidiano e a barreira hematoencefálica por conta da importância que essas duas estruturas têm para a fisiologia do sistema nervoso central e preciso lembrar que tem importância para o sistema nervoso central, ou seja, se preserva o sistema nervoso central, preserva o organismo como um todo. Por quê? Porque o sistema nervoso, gente, ele evoluiu para comandar os outros tecidos. Então, tudo que a gente faz está sob controle do sistema nervoso central. Além de ser um tecido onde processos muito sofisticados se dão, como a inteligência, a criatividade, a memória, alguns deles que nós mal compreendemos completamente, né? As emoções, além de ser esse tecido tão especial, tão diferenciado, ele ainda controla as nossas funções biológicas periféricas. Então, eu posso até ter tecidos periféricos saudáveis, só que eles não vão funcionar adequadamente se o meu tecido nervoso central apresentar algum tipo de disfunção. Vou dar um exemplo para vocês disso. Quando você está com um problema, por exemplo, uma dor muscular, você lesionou, por exemplo, o seu músculo do braço direito. Tem alguma implicação, gente, para o lado esquerdo? Você estava lá jogando futebol, ou jogando ou basquete, machucou lá o seu braço esquerdo. Teve um estiramento no seu músculo. O braço direito vai ter alguma perda de função ou ele continua funcionando normalmente? Funciona normalmente? Né? A lesão foi... Você tem uma lesão numa perna, a outra perna segue ainda bem, né? Inclusive, você vai começar a se apoiar mais nessa outra perna, enquanto a que está machucada se recupera. O sistema nervoso central é diferente. Como ele comanda os demais tecidos, quando a lesão é nele, reverbera nos demais tecidos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na parte de trás da nossa cabeça, existe uma região do cérebro chamado lóbulo occipital. A parte de trás aqui, acima da nuca. Se você tiver uma lesão nessa região, você fica cego. Mas como assim, professor, ficou cego? E os meus olhos? Mas a lesão não foi nos meus olhos, foi na parte de trás da cabeça? Não interessa, gente. A estrutura dos olhos vai estar intacta. Cristalino, glóbulo ocular, humor vítreo, retina, vai estar tudo perfeito. Mas você fica cego. Embora a estrutura que exista para captar as imagens, né, que são os olhos, esteja impecável, o centro do sistema nervoso central, onde essas imagens eram processadas, foi danificado. Você fica cego do mesmo jeito. Então, se a lesão foi aqui no meu lóbulo occipital, eu fico cego. Vocês já devem ter reparado, acompanhado algum paciente que foi acometido por um acidente vascular cerebral, um AVC. A lesão é toda no sistema nervoso central. O problema foi um vaso sanguíneo que se rompeu ou que ficou obstruído. E aí uma parte do tecido nervoso foi danificada. No dia seguinte, a pessoa não está andando, não está falando, não consegue mastigar, engolir. A musculatura dela está ali, não tem lesão nenhuma nos músculos dela. Só que agora ela não anda mais. Ela não se move, parte do corpo dela já não se movimenta. Eu só queria que vocês entendessem a importância desse tecido. Mesmo quando ele está lesionado, ele acaba refletindo em outros tecidos.
É o que a gente chama de sequelas. E essas sequelas podem ter diferentes gravidades. É Não é porque dá problema, professor, nas informações, de tipo, mandar informação para o sistema que ele tem que fazer isso. exato, ele é o centro de comando. Sem o comando, não é que os seus tecidos ficaram danificados, não ficaram, mas eles não conseguem receber os comandos. No caso do tecido muscular, ele contrai, o tecido muscular esquelético, ele contrai e relaxa mediante a nossa vontade. Quem controla a nossa vontade? O sistema nervoso central. Então, o seu bíceps vai ficar, a sua perna vai ficar aí relaxada. Ela só vai se mexer, se levantar, se você desejar. Aí você manda uma ordem. O sistema nervoso central envia um comando para os músculos da perna e a sua perna se mexe. Se o sistema nervoso central não quiser isso, a sua perna permanece imóvel. Então, falta é comando. No caso do sistema nervoso central, ó, isso aqui, vamos supor que aqui seja o lóbulo frontal, aqui o occipital. Na parte de trás do sistema nervoso, aqui do cérebro, é onde eu controlo o processamento das imagens que os olhos captam. Aqui, ó, se eu danifico aqui, acabou. Não consigo mais processar imagens. Cegueira. Vocês estão vendo que ele está dividindo aqui, né? O lado esquerdo e o lado direito, né? Right, left aqui. Ele está dizendo para você que o lado esquerdo é o lado da matemática, né? É o lado da lógica, do raciocínio matemático. E o lado direito seria o lado da criatividade, né? Das emoções, por isso está todo colorido. Isso é uma visão antiga do sistema nervoso, tá? Eu mantenho essa foto para comentar isso com vocês. Hoje a gente sabe que a maioria dos processos mentais mais elaborados, que a gente chama de funções corticais superiores, acontecem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, por exemplo, inteligência, né? Tem emoções, as estruturas estão tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Memória, memorização acontece em todo o sistema nervoso, todo o sistema nervoso central, todo o cérebro tem estruturas para memorização. Então, os processos mais elaborados do nosso cérebro acontecem dos dois lados. Aqui, esse slide é só para mostrar para vocês que o sistema nervoso não é uma particularidade nossa dos seres humanos. Se nós pegarmos animais, ele é uma particularidade dos animais, do filo dos animais, né? Mas do reino animal. Dentro do reino animal, a gente tem vários filos, desde os filos mais evoluídos, como os quinidários aqui, ó, as águas-vivas, os vermes chatos, os plateumintos, como a planária, têm estruturas nervosas rudimentares. O interessante, ó, é que o que a gente vai notando é que nesses animais menos evoluídos, eles têm uma rede neural, mas eles não têm um centro. Aqui você não vê um centro nervoso, você vê só uma rede de nervos. Na planária você começa a ver um pequeno centro. Aqui nos vermes cilíndricos, né? Aqui já nos peixes, ó, você começa a ver estruturas centrais. Nas aves, essas estruturas já começaram a se desenvolver um pouquinho mais, até que no ser humano, olha só, como a nossa estrutura central se desenvolveu. Nós também temos a rede de nervos, né? Por todo o nosso corpo. Só que além dela, nós temos um centro de processamento dessas informações, porque rede de nervo é para captar e transmitir informação. Quem processa essa informação e gera resposta é a parte central. Então, nós temos um sistema nervoso central muito avantajado, considerando o tamanho do nosso corpo. As aves, ó, já também mostram estruturas centrais. Não à toa, né? Os mamíferos desenvolvem características diferenciadas em relação aos demais animais, por conta de ter esse sistema nervoso central mais desenvolvido. Lembra, gente, rede de nervos funciona como uma fiação de uma casa. É para transmitir energia, para transmitir informação de um lado para o outro. É uma rede de cabos. Então, eu tenho nervo lá no dedão do meu pé, trazendo informação aqui para minha medula espinhal. Experimenta enfiar uma agulha na pontinha do dedão do seu pé e imediatamente você sente dor. Porque a informação dessa agressão ao dedão do seu pé com uma agulha, ela vai ser transmitida por um nervo até a medula espinhal.
Até então é só transmissão. Quando chega na medula espinhal, que é o sistema nervoso central, quando chega na medula e vem aqui para o nosso encéfalo, quando chega aqui eu vou ter resposta. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar, vou arrancar essa agulha do meu dedo, eu vou puxar o pé para essa agulha não penetrar mais ainda dentro do meu pé. A resposta que eu vou dar, eu só a desenvolvo quando a informação chega no tecido central. Por isso nós somos mais evoluídos, né? Nós temos a melhor, a mais avançada estrutura para gerar respostas. Respostas mais complexas, mais elaboradas, que é essa parte do nosso tecido nervoso, que é o cérebro. Quero que vocês percam nessa aula a visão limitada de que o sistema nervoso central é cérebro. Tem gente que acha que dentro da nossa caixa craniana, a única estrutura que existe é o cérebro. Ele é a maior, tá, gente? Mas tem outras estruturas aqui. Tem tronco encefálico, tem cerebelo. A gente vai falar delas depois. Aqui, ó, mostrando o nosso desenvolvimento embrionário. Então, o nosso tecido nervoso ele começa como um tubo, a gente chama de tubo neural, e aí as diferentes estruturas vão se desenvolvendo, ó, lado direito e esquerdo do cérebro, e à medida que vai se desenvolvendo, ó, os olhos ligados ao tecido nervoso central pelos nervos ópticos, até que no fim nós temos um sistema nervoso central completamente desenvolvido na 36ª semana de gestação. Muitos países que discutem a legalização do aborto, muitas vezes se discute assim, legaliza ou não legaliza o aborto? Aí os países chegam numa decisão, vamos legalizar em tais e tais casos. Um dos casos que a imensa maioria dos países permite o aborto, exceto aqueles países ultra-religiosos, onde a religião tem muita influência na política, como aqueles países islâmicos, por exemplo, mas com a exceção desses países, a grande maioria dos países, inclusive o Brasil, permite o aborto do feto que nasce sem essa estrutura. A gente chama de feto anencéfalo. É um bebê, você olha, aparentemente ele é normal, mas ele não tem, ele nasce sem as estruturas do sistema nervoso central, sem cérebro. Então esse céfalo anencéfalo, esse feto anencéfalo sem cérebro, ele pode ser, a gestação pode ser interrompida. Outros países, quando permitem, por exemplo, o aborto após um estupro, a grande discussão muitas vezes é até quando essa mulher pode abortar? Né? Até quando ela tem esse direito de interromper a gestação? Muitos vão dizer o seguinte, muitos teóricos apontam para a formação do sistema nervoso central como uma data limite. Então aqui, ó, após 11 semanas, a gente já tem tecido nervoso formado, em estado avançado. Então, a partir daqui, o feto já teria os seus pensamentos, já teria a sua interação com o ambiente, né, já conseguiria processar estímulos, sons, inclusive coordenar a sua musculatura, começa a se mexer. Então, a formação do sistema nervoso é um critério para a data limite de aborto em alguns países. Então, muitos consideram, olha, até formar o tecido nervoso, ainda é uma massa de células que não responde a estímulos externos. Depois que forma o tecido nervoso, já é um indivíduo que interage com o meio ambiente, então esse indivíduo tem que ter sua vida preservada. A partir desse prazo, a partir do momento da formação do tecido nervoso, a mulher já não poderia mais interromper a gestação. Então, o tecido nervoso pode até ser usado, né, legalmente como um critério para você definir uma data limite para o abortamento. Quando a gente fala de tecido nervoso, gente, a gente tem que pensar que ele é uma estrutura, olha, tem 3,5 bilhões de anos que a vida surgiu no nosso planeta. De lá para cá, inúmeras espécies surgiram e desapareceram. A nossa espécie é o ápice desse processo de evolução. Então, foram precisos bilhões de anos para chegar em uma espécie com as habilidades que a nossa tem.
E o que é o grande diferencial da nossa espécie? Nós não somos mais fortes que as outras espécies. Tem espécies muito mais fortes que nós. Nós não somos fisicamente mais resistentes. Tem espécies muito mais resistentes que nós. Mas por que nós dominamos todas as outras, inclusive as espécies mais fortes e mais resistentes? Graças a essa estrutura, tecido nervoso central. As habilidades que esse tecido nos deu, nos fez nos diferenciar de todos os demais animais e ocupar o planeta de uma forma completamente diferente. Então, animais muito maiores, muito mais fortes que nós, muito mais resistentes, acabaram subjugados, graças às habilidades que essa estrutura nos proporcionou. Tecido nervoso central. Se a gente fosse falar numa função do sistema nervoso, gente, eu queria que a primeira palavra que viesse à mente de vocês é essa daqui, ó, adaptação. O que o sistema nervoso faz? Ele nos adapta. Ele nos adapta ao meio externo e ao meio interno. Quem consegue me dar um exemplo de uma adaptação que o sistema nervoso faz em relação ao meio externo? De que forma ele adapta meu corpo em relação a uma variação no ambiente externo? Se tá frio, ele gera calor. Se está frio, ele pode estimular uma alteração interna. Qual que é a alteração interna que ele estimula? Contração muscular. E eu começo a tremer, porque contração muscular gera calor. Então, o sistema nervoso central faz os meus músculos contraírem para gerar calor, porque está frio. Isso nós fazemos, mas outros animais que têm tecido nervoso desenvolvido também fazem. Animais também tremem diante do frio, contraem a sua musculatura para gerar calor. Só que nós conseguimos fazer coisas mais elaboradas. O que a gente consegue fazer além de simplesmente tremer diante de uma alteração externa, como, por exemplo, uma queda na temperatura? A gente se cobre, sei lá. A gente veste roupa, Isso. a gente vai, coloca agasalho, se protege. A gente desenvolveu, inclusive, roupas específicas para nos proteger do frio, para nos agasalhar. Essa, gente, é uma resposta a uma alteração ambiental elaborada e sofisticada como que nenhum outro animal consegue fazer. Só a gente. Nós desenvolvemos uma tecnologia, no caso, criamos tecidos para nos agasalhar e nos proteger do frio. Então, pensem sempre no tecido nervoso como um tecido de adaptação. Quanto mais ele nos adapta ao meio, maiores as nossas chances de sobreviver e de termos sucesso, né, nesse processo de adaptação. Então, o tecido nervoso está monitorando tudo o que acontece dentro e tudo o que está acontecendo fora. Se uma mudança que está acontecendo fora pode influenciar no funcionamento interno do corpo, o sistema nervoso toma medidas para me manter sempre em quê, gente? Em homeostase, em equilíbrio. Manter sempre as minhas funções biológicas em equilíbrio. Olha, se eu estou desidratado, perdi muita água, por exemplo, transpirei muito num dia muito quente, e estou desidratado. A desidratação pode provocar desordens internas que vai me levar à morte. O que meu sistema nervoso central faz? Gera a sensação de sede, para que eu busque beber água, me reidrate e mantenha meu sistema em equilíbrio. Está calor demais, tem perigo de uma hipertermia, né, de um choque térmico, que também pode ser fatal. O que o meu sistema nervoso vai fazer? Ele vai me fazer adotar comportamentos para tentar resfriar o meu corpo. Eu vou buscar uma sombra, uma fonte de água, eu vou me desagasalhar, eu vou buscar formas de abaixar a minha temperatura. Então, o que é a função do sistema nervoso central? Nos adaptar tanto ao meio interno, tecidos e órgãos, quanto ao meio externo, que é o meio ambiente. Então, nosso sistema nervoso central está sempre nos adaptando ao que acontece à nossa volta
e alterações que acontecem dentro do nosso corpo. Então, estou com a minha pressão caindo, minha pressão arterial está baixa, vamos supor que eu tive um sangramento, tive uma hemorragia, perdi muito sangue, minha pressão caiu por conta dessa perda de volume de sangue. O que meu sistema nervoso faz? Acelera o coração batendo mais depressa para essa pressão se manter alta, para ela não cair demais, mesmo com essa perda de volume de sangue. Então, pense no sistema nervoso como um sistema que tenta compensar quaisquer desvios que aconteçam, Professor, que o ambiente ou que o meio interno provoquem dentro do meu corpo. Oi. então seria na questão aí do sistema nervoso central, seria ajustar a temperatura do corpo com a temperatura ambiente? Não ajustar a temperatura do corpo com a temperatura ambiente. Se você falar isso, você estaria dizendo que nosso sistema nervoso central tenta manter nossa temperatura igual à do ambiente, né? Não, isso nunca. Muito pelo contrário, ele tenta manter a nossa temperatura constante, em torno de 36 graus. Então, não importa se no ambiente eu estou no Rio de Janeiro e está 50 graus. Eu estou no Catar, está 50 graus. A minha temperatura corporal vai continuar 36,5. Só que daí no Catar eu vou transpirar sem parar. Porque transpirar é a forma do nosso corpo perder calor. Então eu vou transpirar para perder calor, para minha temperatura não subir. Porque ela não pode se igualar à temperatura do ambiente de jeito nenhum. Já se eu estou em um lugar frio, que está 20 graus, a temperatura do meu corpo também não pode baixar para 20 graus. Ela tem que continuar a 36. Então, nesse caso, eu vou tremer. Os músculos vão se contrair para gerar calor e eu me manter a 36 graus, mesmo num local onde a temperatura está 20. Então, ele vai te manter em homeostase, ou seja, suas funções biológicas vão ficar equilibradas, mesmo que o ambiente te dê estímulos diferentes. Então, no lugar frio, no lugar quente, não importa, minha temperatura segue na casa ali próximo dos 36 graus. Eu não vou nem deixar ela cair para 20, nem posso deixar ela subir para 50. Nos dois casos, eu morreria. Então, ele é um sistema de adaptação ao meio que nos cerca, para manter nossas funções biológicas equilibradas. Para isso, ele tem duas estruturas principais. O chamado sistema nervoso central, quem é ele? A medula espinhal, que é o tecido nervoso que corre dentro da nossa coluna vertebral, e o encéfalo, que são várias estruturas nervosas que estão dentro da nossa caixa craniana. Tudo que está dentro do nosso crânio e o tecido nervoso alongado que corre dentro da nossa coluna vertebral, que é a medula espinhal, essas duas estruturas são sistema nervoso central. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Ó, tudo que está aqui dentro da caixa craniana, eu chamo de encéfalo. O cérebro é a maior estrutura, mas tem outras. E o que desce aqui, ó, dentro das vértebras da coluna vertebral, também há tecido nervoso, que eu chamo de medula espinhal. Medula espinhal e encéfalo são estruturas do sistema nervoso central. Será que eu não tenho uma foto aqui disso? Engraçado que essa medula espinhal faz meio que uma conexão, né, professor, do central com o periférico. Perfeito, ela é justamente uma conexão. Olha aqui, ó, perfeito, agora achei. Essa estrutura alongada aqui, ó, como se fosse uma cauda, é o que a gente chama de medula espinhal. É tecido nervoso central, sistema nervoso central, só que ela está protegida por um grupo de vértebras ósseas, que a gente chama de coluna vertebral. Tem muita gente que fala bobagem, fala assim, nossa, fulano ficou paralítico, paraplégico, ele teve uma lesão na coluna vertebral. Não, gente, coluna vertebral não deixa ninguém paraplégico. Você pode quebrar a vértebra à vontade? Pode. Qual tecido que eu não posso lesionar de jeito nenhum, aí sim eu vou ter perda de função, vou ter sequelas, vou perder movimento. É a coluna vertebral, é osso, ou é a medula espinhal que corre dentro dela?
Medula espinhal. Medula. Medula. Ó, gente, é um erro grosseiro, feio, mas que muita gente comete. Eu posso ter, gente, um rompimento total de uma vértebra. E tem gente que tem. A vértebra quebra. Só que a pessoa é tão sortuda que, a hora que você vai fazer o exame aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, a vértebra, se parte. Mas o que estava passando lá dentro, a medula espinhal, não sofre nenhuma lesão. Ótimo. Não vou ter problemas. Por isso que muitas vezes se recomenda você não mexer numa pessoa acidentada. Por que a ideia é não mexer nela? Porque às vezes a vértebra quebrou. Uma ou outra vértebra pode ter se partido, mas a medula espinhal está intacta. Quando você levanta a pessoa, os movimentos ali pode fazer aquele osso partido da vértebra, ele mesmo pode danificar a medula espinhal. Então, E quem tem problema de coluna, professor? os problemas de coluna são diversos, assim, são lesões, elas podem ser problemas relacionados à pressão que as vértebras ósseas provocam sobre a medula e sobre os nervos. Mas aí normalmente são disfunções nas vértebras ósseas, que elas têm que ter um formato. Vocês viram lá em cima, né? Tem um formato, a coluna tem um formato arqueado. Se ela tiver um formato distinto, ela pode pressionar os nervos ou pressionar o tecido nervoso. E isso vai gerar, normalmente, uns quadros bastante dolorosos. Eu conheço uma pessoa que tem problema de coluna na coluna inteira, professor. E tem desgaste na lombar e tem osteoporose praticamente na coluna toda. E sente dor constantemente. Oh, Deus me livre. Desses, Tem uma dor angustiante. Ó, só para vocês verem, tudo que tem dentro da caixa craniana, a gente chama de encéfalo. Então, pelo amor de Deus, vamos expandir o conceito de encéfalo. Dentro da nossa caixa craniana, também é tecido nervoso central. Então, o tecido nervoso central, ele é a medula espinhal e tudo que está dentro da nossa caixa craniana. O que é isso? Eu tenho o cérebro como principal estrutura, mas tem o diencéfalo também. O diencéfalo tem duas estruturas, tálamo e hipotálamo. Duas estruturas que nós vamos estudar ainda. Cerebelo, que é uma estrutura muito envolvida com equilíbrio. Mesencéfalo, ponte e bulbo, ou medula oblonga. Está aqui como bulbo, é a mesma coisa que medula oblonga. Ponte e mesencéfalo. Essas três estruturas formam um tronco encefálico. Então, quando eu falo em bulbo, ponte e mesencéfalo, eu estou falando no tronco encefálico. Então, tronco encefálico, que é a base onde o cérebro está alojado, diencéfalo e cerebelo, todos eles são estruturas encefálicas, estão dentro da nossa caixa craniana. A gente tecido nervoso. Oi? Professor, só uma pergunta. No caso, a meningite, ela é uma inflamação do cérebro todo? Como é que funciona isso aí? Todo o tecido nervoso central. Vamos falar da meningite daqui a pouco. Ela é uma inflamação de todo o tecido nervoso central. Por isso que ela é tão grave. Ela danifica o tecido nervoso. Então, eu preciso tratá-la com muita urgência. Do contrário, mesmo que a pessoa sobreviva, se tiver havido dano ao tecido nervoso, ela vai sobreviver com uma série de sequelas. Pode, inclusive, ficar em estado vegetativo. Então, a meningite é uma infecção que eu preciso tratar com muita velocidade, com muita eficiência. Porque mesmo que a pessoa não morra, ela pode ficar com sequelas graves. Porque o meu sobrinho teve meningite e, graças a Deus, ele não teve sequela nenhuma, assim, pra gente ver. Então, o médico falava que era uma inflamação, tal. Agora que eu tô entendendo como é que funciona o negócio. Desculpa aí, tá de aula. Imagina, é uma infecção do próprio tecido nervoso, gravíssima. Por uma sorte, vocês devem ter tido um atendimento adequado e ele deve ser tratado com um antibiótico efetivo e rapidamente. Mas é uma doença... Sim, foi bem rápido. É uma doença terrível. Muita gente vai a óbito por conta da meningite, porque às vezes tem no interior e até ter o atendimento adequado, né, até vir para uma capital, às vezes já chega com a doença muito avançada e a meningite, viu, gente, atenção, ela tem um sinal muito claro, uma dor forte na nuca e a criança começa a apresentar uma confusão mental, assim,
uma fala meio desorganizada e uma dor muito forte na nuca. Dor na nuca é o sinal clássico da meningite. Tem que correr, especialmente se a criança não tiver sido vacinada adequadamente. Gente, bacana. A convulsão também pode apresentar alguma sequela, professor? O quê? Pode ter sequela? A convulsão. Não, a convulsão, o risco dela é provocar lesões mesmo. Uma pessoa cai, né? Cai, se debate, ela pode, inclusive, se machucar. Ter traumatismo craniano, pode ter traumas, mas sequelas do tecido nervoso, não. A convulsão pode ser fruto de uma sequela, de um dano ao tecido nervoso, né? Uma cisticircose, uma toxoplasmose, por exemplo, podem provocar convulsão. Então, danos ao tecido nervoso podem gerar no futuro convulsões. Um tumor, mas a convulsão em si não deixa sequelas, não. O indivíduo se recupera plenamente depois de um episódio convulsivo. Ele pode ter se machucado, né? Durante a crise, se for uma crise tônico-clônica, aquela que se debate no chão. Quando vocês olham para o corpo humano, quando vocês olham para o esqueleto do corpo humano, duas estruturas vão chamar a atenção de vocês, que são mais maciças. O crânio, é uma caixa de osso, e a estrutura da coluna vertebral, que também é bem maciça, osso puro, né, bem volumoso. Olha como é a evolução, gente. Nenhum outro órgão vital nosso está protegido por uma estrutura, com exceção do tecido hematopoético, né, que produz o sangue. Mas se você pensar o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins, são órgãos vitais, mas não estão protegidos por caixas ósseas. A única estrutura do nosso corpo que está integralmente protegida dentro de uma caixa óssea é o encéfalo, que está guardado aqui dentro, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo, e a medula espinhal, que desce por esse orifício, por esse foramen, e corre dentro das vértebras da coluna vertebral. Então, é tão importante esse tecido que a evolução tratou de guardá-lo dentro de caixas ósseas. Não é fácil eu atingir o tecido nervoso central. Não é fácil atingi-lo nem aqui, a medula espinhal, nem mesmo, muito menos, atingir o tecido nervoso. Eu tenho que romper uma caixa óssea antes de conseguir fazer isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma faca, se eu penetro com essa faca aqui sobre a pele, facilmente eu atinjo o coração, o pulmão, o rim, porque esses tecidos não estão protegidos da mesma forma que o tecido nervoso. Aqui não, né, gente? Aqui eu vou precisar de uma pancada violenta. Eu tenho que quebrar uma placa óssea para conseguir atingir o tecido nervoso central. Assim como eu tenho que... Geralmente com os tiros, né, professor? Só uma lesão muito grave para atingir esse tecido, porque ele está protegido como nenhum outro está. Né? Tem toda uma rede de estruturas ósseas aqui, para mantê-lo protegido lá dentro, de impactos mecânicos. Então a gente leva aí boas pancadas sem ter lesão no tecido nervoso central. Por quê? Porque tem a caixa óssea. Então eu posso ter traumatismos cranianos, posso ter fraturas nessa caixa óssea e ainda assim manter preservado o tecido nervoso lá dentro. A caixa óssea está aí para isso. É uma estrutura de proteção para esse tecido que é mais importante que os outros, né? E o que é o sistema nervoso periférico, gente? Periférico é a rede de nervos e de gânglios. O que são os nervos? São as terminações, são neurônios que vão partir da medula espinhal. Deixa eu voltar naquele slide aqui. A rede de nervos, ela parte aqui da medula espinhal e vai em direção ao corpo. Então, eu tenho um conjunto de nervos para inervar aí o meu corpo. Por exemplo, uma rede de nervos para detectar sensações. Então, tato, visão, paladar, olfato, dor. Então, nós temos terminações nervosas para detectar essas sensações na periferia do nosso corpo e trazer para a medula espinhal, ou trazer para o tronco encefálico. Então, eu tenho nervos espalhados para o meu corpo que trazem a informação para a medula espinhal ou trazem para o meu tronco encefálico. Normalmente,
os meus sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato, audição. Esses sentidos, eles são terminações nervosas que captam esses estímulos na periferia do corpo e conduzem a informação até a medula espinhal. Da medula espinhal vai para o tecido nervoso central, aqui no encéfalo, onde uma resposta vai ser dada para que o corpo execute esse comando. E nós temos uma rede de nervos que traz as respostas do sistema nervoso central para o corpo. É o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que tem um componente simpático e parasimpático. Então, o que eu queria que vocês entendessem sobre a rede de nervos? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui com a rede de nervos. Isso aqui mostra mais ou menos. Quero que vocês entendam, gente, que eu tenho uma rede de nervos que pega o estímulo da periferia e leva para o tecido nervoso central. Sistema nervoso periférico somático ou sensitivo. E eu tenho uma outra rede de nervos que pega as respostas que o sistema nervoso central elaborou e devolve para os órgãos. Sistema nervoso periférico autônomo, simpático e parasimpático. Então, rede de nervos que sai do tecido nervoso e leva a informação para os tecidos, leva a resposta. E eu tenho uma rede de nervos que pega a informação nos tecidos, os estímulos, e leva para o tecido nervoso. O tecido nervoso processa a informação e devolve para os órgãos. Então, eu tenho dois sistemas nervosos periféricos. O sensitivo somático, que vai fazer o quê? Pegar a informação da periferia e levar para a medula espinhal e para o sistema nervoso e para o encéfalo, para o cérebro. Cerebelo, tronco encefálico. Quando essa informação chega, pode ser o quê? Frio. Pode ser, olha, tem algo tocando sua pele. Pode ser um som, pode ser uma imagem. Quando essa informação chega no tecido nervoso, ela é devolvida na forma de uma resposta para os tecidos por uma outra rede de nervos, que é o sistema nervoso autônomo. Então, eu tenho rede de nervos para levar a informação para o sistema nervoso central e tem uma outra rede de nervos para levar a resposta para os órgãos. Sensacional, né? É separado. Uma rede para carregar as informações para o cérebro, outra rede de nervos para levar de volta as respostas. Deixa eu só fazer esse slide aqui. Só para a gente completar, além da caixa óssea e da rede de vértebras, o nosso tecido nervoso, ele ainda está encapado, nosso tecido nervoso central, tá? Apenas o central. Ele está encapado por uma tripla rede de membranas. Gente, isso é algo muito atípico também, que é típico do tecido nervoso central. Então, vamos pensar o seguinte, o que é tecido nervoso central? Estruturas encefálicas e medula e espinhal. Deixa eu voltar nesse slide aqui, que a figura dele está melhor. O que é tecido nervoso central? Estruturas encefálicas e medula espinhal. Nós já vimos que elas estão contidas dentro de caixas ósseas. O encéfalo dentro do crânio e a medula espinhal dentro de uma rede de vértebras. Tudo para proteger esse tecido nobre aqui de sofrer qualquer lesão. Além, gente, de estar dentro dessas caixas ósseas, o tecido nervoso está revestido por uma tríplice camada de membranas. Então, pense o seguinte, é como se você pegasse o tecido nervoso e embrulhasse ele num papel filme, depois embrulhasse ele num papel manteiga, depois embrulhasse ele num papel alumínio. É como se essa estrutura estivesse embrulhada 3 vezes, em 3 membranas diferentes. Como é que essas membranas se chamam? A gente chama essas membranas de meninges. Eu tenho uma meninge mais externa, que é a capa que reveste. Então, olha aqui, essa imagem, deixa eu até tentar ampliá-la para vocês.
Essa imagem é muito legal. Vocês estão vendo aqui, ó, uma vértebra óssea, tá vendo? Dentro da vértebra está passando, isso aqui é uma vértebra da coluna vertebral. Dentro dela passa a medula espinhal. Reparem, ó, que ele está aqui meio que desencapando. Ó. A figura está mostrando que tem uma capa azul que reveste a medula espinhal. Só que ela também reveste o encéfalo. Ela reveste todo o sistema nervoso central. Ela está em contato direto com o osso. Ó. Essa membrana é uma meninge. Ela é chamada de meninge dura mater. É a mais dura das meninges. Abaixo dela, eu tenho uma outra membrana, chamada de aracnoide, ou aracnoide mater. E aqui, ó, em contato direto com o tecido nervoso, eu tenho a meninge mais delgada, mais fininha, que é a meninge pia mater. Então, as meninges são uma tríplice camada de membranas que reveste o tecido nervoso. A mais externa, dura mater. A do meio, aracnoide. A que está em contato direto com o tecido nervoso, pia mater. Revestem a medula espinhal e também revestem o encéfalo. No desenho que eu fiz para vocês, eu tentei representar aqui, ó, as três meninges. Então, você vê aqui a medula espinhal e as estruturas encefálicas. O cérebro e o cerebelo, né? Aqui, tronco encefálico, tudo aqui, tecido nervoso central. Reparem que eu desenhei, ó, uma meninge bem próxima do tecido nervoso e chamei ela de pia mater. Fiz uma segunda meninge, chamei ela de aracnoide. E fiz uma terceira meninge, ó, que está em contato direto com os ossos, com as vértebras e com o crânio, e essa meninge eu chamei de dura mater. A meningite, gente, é quando uma bactéria, um fungo ou um vírus consegue infectar essas membranas. E se eu infectar essas membranas, eu consigo infectar qual tecido? Diretamente o tecido nervoso central. Por isso que a meningite tem sequelas após o processo infeccioso, né? Porque ela atinge e danifica o tecido nervoso central. Essas três meninges têm uma particularidade. Entre a meninge pia mater, que é a mais fina, que está em contato direto com o tecido nervoso, e a aracnoide, que é a do meio, há um espaço chamado subaracnoide, e esse espaço está cheio de líquido. Olha que interessante, gente. Vocês têm uma ideia de por que eu tenho uma bolsa de líquido enchendo aqui de água, né, de líquido, o espaço entre a meninge pia mater e a meninge aracnoide, revestindo todo o tecido nervoso central? Quem tem uma ideia do porquê? Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Seria para não ter um desgaste entre essa tríplice camada? Não, a camada não se desgasta, né? Porque são três membranas. Então, é uma Tá. sobre a outra. Estou falando que entre uma membrana e outra, eu tenho uma bolsa de líquido. Então, o espaço que tem entre a aracnoide e a pia mater está repleto, está ocupado por um líquido que circula. Ele circula aqui, ó, em torno do tecido nervoso central. Professor, Não sei. Oi? seria no caso para amortecer os impactos? Ótimo, isso eu queria que vocês pensassem. Gente, o tecido nervoso, ele tem uma constituição perto de uma constituição gelatinosa. É quase que uma gelatina. Aí pensa comigo. Um tecido que é quase gelatinoso, envolvido por osso, que é duro, o que vocês acham que aconteceria, gente, quando a gente batesse a cabeça?
O tecido gelatinoso que está aqui dentro ia ter um impacto com quem? O crânio. Com o crânio, ou com a medula, ou com a coluna vertebral. E isso provocaria dano ao tecido nervoso. Então, o tecido nervoso precisa de um amortecedor de impactos. Uma das funções do líquido cefalorraquidiano é justamente essa, amortecer impacto. Ele é um colchão d'água, ele é uma bolsa de água entre o tecido nervoso e a caixa óssea. Onde esse líquido corre? Ele corre entre a meninge aracnoide e a meninge pia mater. Ele flui nesse espaço aqui, ó, abaixo da aracnoide. Por isso que a gente chama de espaço subaracnoide. Então vamos lá, já conseguimos responder uma coisa. Localização. Onde ele está localizado, gente? Entre a mater e a meninge dura mater e a aracnoide. Dura mater? Pia mater. Isso. Entre as meninges pia mater e aracnoide mater. No espaço subaracnoide. É o nome dele, né? Esse espaço que fica entre a meninge pia mater e a subaracnoide está abaixo da subaracnoide. Por isso ele é chamado de ele está abaixo da aracnoide. Por isso ele é chamado de espaço subaracnoide. Ok, localização já descobrimos. Função. Amortecer impacto. Ele é Amortecer os impactos. amortecedor de impactos, né? Então, uma das funções é amortecer impactos. Então, ele é uma proteção hidráulica, né, do sistema nervoso central. Uma bolsa de água que protege o tecido nervoso central. Conseguem pensar em mais alguma função para esse tecido? Para esse líquido que flui em torno do sistema nervoso central? Não? Gente, vamos pensar primeiro, vamos estudar primeiro a constituição dele. Quando a gente estudar a constituição dele, nós vamos entender a função. Ó, o líquido cefalorraquidiano, ele é produzido numa estrutura que fica no meio do nosso encéfalo, chamado plexo coroide. O que tem aqui no plexo coroide? Tem vasos sanguíneos e tem essas células aqui, ó, chamadas ependimárias. As células ependimárias são as células que, de fato, produzem o líquido cefalorraquidiano. Como é que elas fazem isso? A setinha está mostrando aqui, ó. Célula ependimária filtra o sangue. E ao filtrar o sangue, ela gera um líquido sem células sanguíneas, apenas um filtrado do plasma sanguíneo, que é chamado de líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Alguns livros podem chamar até de líquido cérebroespinhal, mas é tudo a mesma coisa. Líquor, líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebroespinhal. Todos eles são a mesma coisa. O que é esse líquor? Então, a partir do plexo coroide, o sangue é filtrado pela célula ependimária, o líquor é formado e aí ele passa a correr no espaço subaracnoide, entre a meninge pia mater e aracnoide, e ele fica fluindo, funcionando como uma proteção hidráulica,
E à medida que ele vai ficando, que ele vai se... Outra coisa, gente, esse líquor está sendo produzido o tempo todo. Ele pode ir se acumulando aqui dentro desse espaço subaracnoide, ou ele vai precisar ser reciclado? Ou ele pode se acumular indefinidamente aqui dentro? Reciclado. Gente, se ele se acumular aqui dentro indefinidamente, eu tenho hidrocefalia. Aquelas pessoas que têm uma cabeça gigantesca. Por quê? Porque o líquor foi se acumulando e a cabeça foi expandindo. A pressão craniana aumentaria muito. Então, não, o líquor ele vai sendo produzido, vai fluindo aqui no espaço extra subaracnoide e depois ele vai retornando para a corrente sanguínea. Esse plasma flui de volta para a corrente sanguínea. O líquor é um filtrado do plasma sanguíneo. Né? Então, vamos lá. Onde o líquor é produzido? No plexo coroide. Quem é a célula que produz o líquor? Célula ependimária. O que a célula ependimária faz para produzir o líquor? Ela filtra o sangue, gerando um filtrado do plasma sanguíneo. Esse filtrado do plasma sanguíneo é o líquor. Então, vamos lá. Líquor. Líquor é um filtrado do plasma sanguíneo produzido pelas células ependimárias do plexo coroide. O líquor é um filtrado do plasma sanguíneo produzido pelas células ependimárias no plexo coroide. Gente, se ele é um filtrado do plasma sanguíneo, o que vocês acham que tem no líquor? Líquor é um líquido biológico. Lá no sistema digestivo eu falei para vocês, gente, sempre que for um líquido biológico, qualquer um, o constituinte básico dele é esse e esse. Todas as soluções digestivas. Isso, perfeito. Água e íons, eletrólitos, né? Íons ou eletrólitos. Então, o líquor tem água? Claro, né? Ele é um líquido biológico. E tem eletrólitos, tem cálcio, tem sódio, tem magnésio, tem também. Tem minerais dissolvidos. O que mais vocês acham que tem no líquor se ele é um filtrado do plasma sanguíneo? Excretas? Vai ter excretas, mas antes da excreta, gente, se é um filtrado do plasma, o que o meu plasma está carregando para os tecidos? O que o plasma tem que levar para cada uma das células do meu corpo? Nutrientes? Nutrientes, isso. Então, o plasma ele tem água, íons, nutrientes. Para que esses nutrientes? Porque ele está trazendo esse líquor que flui aqui entre o tecido nervoso, entre a membrana pia mater e aracnoide, ele não está fluindo só para proteger o tecido nervoso central de impactos mecânicos. Ele está rico em nutrientes. E esses nutrientes estão passando para o tecido nervoso. Então, o líquor traz os nutrientes que estavam no sangue. A célula ependimária lança eles no líquor e esse líquor está rico em nutrientes. Ele vai nutrir o tecido nervoso. O tecido nervoso vai usar esses nutrientes e vai produzir o que de volta, gente? Quando uma célula usa nutrientes, ela gera o quê? Excretas. E onde vocês acham que o tecido nervoso lança suas excretas? De volta no líquor. Até por isso, gente, o líquor precisa fluir e retornar para o sistema sanguíneo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele traz nutrientes para o tecido nervoso, ele está recebendo excretas do tecido nervoso. E essas excretas não podem se acumular no líquor, senão vai intoxicar o tecido nervoso. Por isso, essas excretas precisam retornar junto com o líquor para o sistema sanguíneo, sistema circulatório.
Então, o líquor flui o tempo todo no espaço subaracnoide. Então, ele está levando nutrientes para o tecido nervoso e está carregando as excretas do tecido nervoso que ele vai lançar. Como ele volta para o sistema circulatório, essas excretas vêm junto. Quando o sangue passar lá pelo rim, elas serão retiradas. Então, as excretas do tecido nervoso central. Então, o líquor ele é um filtrado do plasma sanguíneo produzido pelas células ependimárias no plexo coroide, constituído de água, íons, nutrientes e excretas do tecido nervoso central. Vocês acham que no líquor eu vou ter hemácias, glóbulos brancos e plaquetas? Vocês acham que elas também são filtradas aqui pela célula ependimária e vêm aqui para o líquor? Hemácia, glóbulo branco e plaqueta? Uai, professor, não sei. Talvez não, talvez sim, porque assim, precisa ter algum sistema de defesa também, né, nessa região. Esse raciocínio está certo em relação à defesa, mas a defesa do sistema nervoso central é feita por uma célula que já reside aqui. Ah, então não é não. O líquor não tem células, gente, tá? Se ele tiver hemácia, glóbulo branco e plaqueta, ele não é líquor. Ele vai ser o quê? Se ele tiver hemácia, plaqueta, glóbulo branco e proteína. Se ele tiver tudo isso, gente, ele é o sangue, né? Aí não faria sentido dar outro nome para ele. O que estaria fluindo aqui seria o próprio sangue. Então, não. Ele não é o sangue. Proteínas praticamente não passam para o líquor. Células do sangue não passam para o líquor. Então, o líquor ele é um filtrado do plasma. Se ele tivesse células e as proteínas que tem no sangue, ora, ele seria o sangue propriamente dito. Então, não faria nem sentido eu chamar de líquido, eu teria que chamar de sangue mesmo. Então, o líquor ele é constituído de água, íons, nutrientes e excretas do tecido nervoso central, acelular e muito pobre em proteínas. Tá? Porque se ele fosse rico em proteínas plasmáticas e contendo as células do sangue, gente, lembra? Ele não seria o líquor, né? Ele seria o próprio sangue. Então, ele é apenas um filtrado do plasma sanguíneo. Localizado entre a pia mater e a aracnoide mater, no espaço subaracnoide. Função, amortecer impactos. Agora vocês conseguem me dar mais duas funções do líquor. Agora que vocês viram do que ele é constituído, vocês conseguem me falar mais duas funções dele. Nutrir o sistema nervoso, né? Nutrir o sistema nervoso central. Ótimo. O que mais? Qual que é a outra? Ele funciona como rede de água, mas também funciona como rede de quê? Ele funciona como rede de água, levando nutrientes, mas também funciona como rede de quê, gente? Levando nutrientes e devolvendo excretas? Também funciona como uma rede de esgoto, né, do sistema nervoso central, captando as excretas que o sistema nervoso central produz. Então, ele nutre o sistema nervoso central, porque contém nutrientes, e ele remove excretas produzidas pelo sistema nervoso central. Então, essas são as funções do líquor: nutrir, remover excretas e amortecer impactos. Gente, se eu tenho uma doença, por exemplo, como uma meningite, as bactérias estão crescendo aqui, ó, contaminaram o meu líquor. Então, elas estão fluindo aqui e contaminando o meu tecido nervoso central. Se eu precisasse aplicar uma medicação nessa pessoa, né? Vocês acham que seria interessante eu aplicar o medicamento direto no tecido nervoso para atingir essa bactéria de forma mais efetiva, mais imediata?
E aí, gente, sim ou não? Acham que é possível aplicar uma medicação direto no tecido nervoso? Ou não? Eu vou Acho que sempre não. precisar fazer uma endovenosa, por exemplo. Põe no sangue, aí o medicamento chega pelo sangue, depois atinge o tecido nervoso. Não, professor, nunca vi isso, não. Gente, Não existe sei, acho que não. uma via de administração chamada intratecal ou intrarraquidiana. Só um enfermeiro devidamente habilitado, né, para fazer isso, tem que fazer um curso específico, ele consegue fazer uma injeção da medicação e lançá-la aqui, ó, no espaço entre as meninges. Aí o medicamento atinge diretamente o líquor, começa a fluir junto com o líquor, e assim como os nutrientes do líquor, o medicamento passa do líquor para o tecido nervoso. Então, o líquor, ele é uma via de administração de medicamentos. Eu posso aplicar o medicamento direto no líquor. É chamada de via intratecal ou intrarraquidiana. As pessoas costumam chamar essa via de RAC. Então, as mulheres, quando vão, por exemplo, ter os seus bebês lá, elas podem receber uma aplicação de analgésicos, anestésicos, aqui no espaço entre as meninges. Qual que é a ideia de aplicar a medicação aqui? É para o medicamento atravessar as meninges e provocar anestesia, ou seja, inibir a transmissão dos impulsos nervosos aqui na medula espinhal. Dessa forma, da medula espinhal para baixo, a pessoa diminui a percepção de dor. Então, a mulher consegue ter um parto sem sentir tanta dor. E, ao mesmo tempo, sem ficar inconsciente. Porque eu aplico uma pequena quantidade de anestésico aqui, apenas para diminuir a percepção de dor. Então, eu consigo fazer um bloqueio da transmissão nervosa no nível da medula espinhal, aplicando diretamente aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Tem um desenho que queria um desenho para mostrar para você. Mas tem. Mas só tem as imagens aqui, ó, da coluna vertebral, mostrando o espaço intrarraquidiano e onde a aplicação é feita. Tem uma... aqui, talvez essa figura mostre bem. Vou esperar ela abrir. Conseguem ver aqui, ó, medula espinhal no centro, e aí eu tenho as meninges, ó. Eu aplico, ó, atravesso aqui, ó, o espaço entre duas vértebras, então eu aplico aqui a partir do disco e lanço a medicação diretamente no espaço entre as meninges. Assim o medicamento já atinge direto a medula espinhal. É assim que eu consigo fazer um bloqueio nervoso, né, numa gestante, e aí reduz a percepção de dor dela do quadril para baixo. Então, os estímulos de dor que forem gerados aí do útero para baixo, ela não vai identificar com a mesma intensidade. Então, diminui a percepção de dor e ela consegue ter um parto normal sem tanta dor. Ou eu consigo fazer um bloqueio completo da transmissão de dor para o sistema nervoso central aqui, e aí consigo fazer uma cirurgia cesárea, né? Consigo cortar a barriga, cortar as membranas, cortar o útero, tirar o bebê,
e a mulher não sente dor, porque as terminações nervosas estão bloqueadas aqui, ó. Então, todo o estímulo de dor que acontecer daqui para baixo, a mulher não vai perceber, porque o anestésico está bloqueando aqui a transmissão dos impulsos de dor. Então, ele não vai conseguir subir pela medula espinhal e chegar no tecido nervoso central. Tá certo? Então, o líquor ainda é uma via de administração de medicamentos. Dúvidas, gente? Na próxima aula, a gente vai fazer barreira hematoencefálica e vamos seguir para falar da neurotransmissão.